Pode sentar no seu lugar, por gentileza, e abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Esses dias eu estava olhando algumas coisas na internet e eu vi uma foto, uma imagem de um acidente que aconteceu há uns meses atrás. Eu não ia pregar isso aqui não. Eu preguei hoje de manhã para os obreiros isso aqui. Eu ia pregar uma outra coisa, mas existe uma necessidade da gente amadurecer, crescer, deixar de ser superficial e se tornar verdadeiro. Porque a capa pode ser muito bonita, mas o problema é o que está dentro. Porque depois que o culto passa, a música acaba, vem a realidade da vida lá fora. E a realidade não tem sido muito legal, não. Eu vi uma foto do acidente que matou o jornalista aí no Rodoanel, do helicóptero. Quem lembra disso daí? Vocês lembram? O helicóptero teve a pane, caiu, foi descendo, o caminhão veio e deu de frente lá com o helicóptero, não foi isso? Aí um monte de gente parou para filmar o que estava acontecendo. O helicóptero pegando fogo, o acidente que aconteceu. E vinha passando um casalzinho numa moto, também junto com todas as outras pessoas. E essa moto, esse pessoal parou na rodovia. A mulher desceu da garupa da moto e foi lá no caminhão. E aí tem alguém filmando a mulher, tem um rapaz novo filmando a mulher. E alguém atrás dele batendo uma foto dele filmando. E a mulher sozinha na porta do caminhão, tentando tirar o homem, o motorista do caminhão que estava agonizando lá dentro. Aí numa outra cena, alguém que sofreu um acidente de caminhão, estava lá gritando desesperado, a cabine começando a pegar fogo, e as pessoas todas preocupadas em tirar o que estava na carroceria do caminhão lá, porque era um caminhão de carne, de frango. Sabe o que isso significa, o que isso demonstra? Que a gente anda mais preocupado em satisfazer os nossos prazeres, as nossas satisfações, do que fazer alguma coisa para que o outro melhore, para que o outro prospere como pessoa. A gente está mais preocupado em aproveitar o momento e saber o que ele vai fazer pela gente, vai trazer de benefício pela gente, do que estender a mão e salvar a vida do outro que está morrendo dentro lá da caçamba, da boleia do caminhão. E assim está sendo a vida. E aí, lendo isso daqui, ele diz assim, ó: ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive. Por favor, tem que estar escrito na sua, não vai só pelo que eu estou falando não, eu quero que você confronte com a sua. Tens nome de que vive e estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, e lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Tem certeza que é Jesus? Jesus o Salvador? Jesus o Filho de Deus? Mas ele está dizendo que vai vir como quem? Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? João 10:10, o ladrão vem para... Sabe qual é o grande problema dessa carta? É que ele está falando, ele fala com várias outras igrejas. Algumas ele fala: eu estou vendo o teu labor, estou vendo o teu esforço, estou vendo o teu empenho, estou vendo como você está se esforçando. Eu sei que o lugar que você está não ajuda muito, eu sei que a situação que você está enfrentando é difícil,
mas eu estou vendo o empenho que você está tendo, eu estou vendo a disposição que você está tendo, eu estou vendo a tua perseverança, eu estou vendo isso para outras. Ele fala: olha, desperta, porque você está morno, você não é nem frio nem quente, você está morno. Desperta, porque você abandonou o primeiro amor. Acorda, porque você está deixando de lado coisas importantes. Acorda, desperta. Para algumas ele tenta sacudir, ele tenta despertar. Para outras ele fala: olha, estou gostando do que eu estou vendo, continua, por mais difícil que seja. Com essa aqui, ele olhou, ele está dizendo o seguinte: alguém está passando por você, por essa igreja, e está olhando para ela do lado de fora, e está vendo ela como uma grande igreja, uma igreja forte, poderosa, bonita, que opera, que faz, do lado de fora. Quem te olha de fora para dentro, imagina e vê você como uma coisa muito forte, mas o problema é quem olha você de dentro para fora. E de fora para dentro não significa nada, porque agora você está aqui, ó, de pé. Sai ali fora alguma coisa desanda e você desaparece. Você está aqui ouvindo uma palavra e veio para que essa palavra te levante, te erga, te fortaleça. Aí tem o fundo, tem a música que é maravilhosa, tem aí a palavra que vem, aí você sai lá fora, e aí lá fora vem a notícia ruim. Vem a notícia de morte, vem a notícia de uma perda, vem um problema que você se depara, vem uma dificuldade, porque a nossa vida é assim todos os dias. E aí? Hoje eu estava conversando com alguém que tem um parente que está doente, e essa pessoa estava falando do desespero da família. A gente todo dia tem falado da necessidade da pessoa se fortalecer em Deus. Para que tanta essa coisa de fortalecer em Deus? Por causa disso, porque uma hora o problema vem. E aí quem está olhando de dentro para fora está enxergando o quê? Ele está falando: você tem recebido muito, você tem ouvido muito, mas está morto. Para quem está olhando de dentro de você, e eu olho de dentro, eu estou vendo um sepulcro caiado, eu estou vendo um defunto de pé. Nada dentro de você é vivo. O que você fala e o que você faz não está condizendo. A aparência que você apresenta, a ideia que você vende, é muito diferente da realidade do que você é. O problema é que ele está falando com quem, gente? Com quem que ele está falando, igreja? Ele está falando comigo, ele está falando com você, ele está falando com a igreja. Ele não está falando com o pinguço que está caído na calçada lá do outro lado. Esse daí vai depender exatamente do que a gente tem dentro para poder passar para ele lá fora. Quem está entendendo alguma coisa? Ele está falando que você tem um brilho que é falso, você tem uma força que é mentirosa, não existe. Tem uma aparência que não presta para nada, porque é só do lado de fora. Aí a gente vai e vê gente, principalmente de dentro da igreja, preocupado com a selfie que tire, com a imagem que vai demonstrar, porque na verdade está tentando passar uma ideia de uma mentira, porque não está vivendo nada daquilo. Ela não tem para dar, ela está vazia, ela está morta dentro dela. E aí sabe o que ela faz? Ela muda de igreja, ela anda e vai buscando, e vai tentando encontrar uma coisa que não está do lado de fora. Ela tem que achar onde? Aonde ela tem que encontrar? Você acha que Deus está dentro desse lugar aqui? Que Deus ele venha por causa dessas paredes? Claro que não. Se Deus está aqui, Ele está, é por minha causa e por tua causa. É por causa da gente. Se esse lugar existe, só existe por nossa causa. É por isso que a gente está aqui, para buscar a Deus. Mas a pergunta é: como é que você está buscando aí? Como é que está o teu coração aí agora? Se a tua igreja fosse igual a você, que tipo de igreja ela seria? Como é que seria essa igreja se toda ela fosse igual a você, buscasse como você, orasse como você? A palavra nos faz pensar, nos leva a isso. Quem está entendendo? Porque não importa a aparência que você tenha, que eu tenho. Posso subir aqui, gritar, falar firme, posso dar risada, você achar que está tudo bem. O problema é o que está dentro da gente. E na hora que a gente sai, é só o que está dentro que sobra. É o que você vai levar, não o que você trouxe. Porque de repente você chegou aqui carregado com todo tipo
de debilidade, de fraqueza, de dor, de tristeza, de angústia, você tem que sair daqui hoje fortalecido, revestido, renovado, transformado. Para quê? Para viver a verdade do Evangelho na sua vida. Essa é a realidade. Mas o que é que você está levando? Muito bom que você leve a música que está sendo cantada, mas a música não vai te sustentar lá fora. O que vai sustentar é a força, se verdadeiramente você levar ela. E ela não depende de mim, a minha não depende de você. Depende da maneira com que eu abro o meu coração. Mas de repente, você veio tão cheio de problema, tua cabeça está tão cheia de tantas lutas, de tantas dúvidas, de tantos questionamentos, de tantos porquê, será que isso, será que aquilo, porque parece mais importante para a gente resolver o problema do que encontrar aquele que vai dar o caminho para a gente resolver. E aí a gente sai sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. A igreja está cheia de gente assim. Ele não está falando com qualquer um, ele está falando com... Aí a gente olha do lado de fora e vê versículo atrás de versículo, a gente vê gente falando coisas extraordinárias. O problema é quando você olha para a vida. O problema é quando você olha para o fruto. E Jesus, ele disse que a árvore se conhece. Qual tem sido o fruto da sua vida? Na sua casa, na sua família? Eu queria que você respondesse para você mesmo. O que esse evangelho tem feito na sua vida? O que essa palavra tem transformado dentro de você? Porque se nada tem acontecido, a falha não está na palavra nem em Deus, a falha está na gente, na maneira com que a gente está vivendo isso. O problema não está nas coisas que nos cercam, isso aqui é parede, daqui a pouco você vai embora e esse lugar fica aqui. Hoje nós chamamos esse lugar de parede, há um tempo atrás alguém disse que isso aqui era uma mecânica. E daqui a um tempo eu não sei como é que isso aqui vai ser conhecido ou chamado. Então não é o lugar, somos nós. Se tem alguém que tem que ser de verdade, somos nós. Placa não resolve o lugar de ninguém, título não resolve a vida de ninguém. O que resolve é a verdade. Ele está dizendo que quando olham do lado de fora para a gente, muitas vezes vê uma igreja viva, uma igreja bonita, uma igreja forte. Somos bons para falar do evangelho para os outros, mas como é que a gente está vivendo o evangelho? Qual tem sido o exemplo que a gente tem demonstrado? Qual é a carta de apresentação que nós temos sido? Esses dias alguém estava contando um acontecimento, e na maioria das vezes a gente não entende o que é que acontece, ou por que certas coisas acontecem. Aí ele estava falando para mim sobre um ocorrido. Ele estava com o carro dele parado num determinado lugar, veio alguém bêbado e entrou na traseira do carro. Qual o primeiro pensamento para quem está na igreja? Qual o primeiro pensamento para quem faz as suas orações? Para quem dá as suas ofertas, devolve o seu dízimo? Qual é o primeiro questionamento? Por que isso está acontecendo comigo? Você vê como a coisa é superficial demais, é rasa demais? Não consegue entender o porquê das coisas e aí questiona, mas faz a pergunta errada. A atitude dessa pessoa ao descer do carro, para quem estava ali ao redor, fez toda a diferença. Alguém que estava num ponto de ônibus foi lá e perguntou assim: vem cá, vocês são de igreja? Na verdade a pessoa estava querendo saber, vocês são de Deus? Porque quando a gente fala para a pessoa, procura uma igreja, na verdade a gente está pedindo a ela que procure a quem? O pastor? Não, procurando quem? Deus, Jesus Cristo. Você chega para alguém e você fala assim: fulano, a coisa está feia para você. Se eu fosse você, eu procurava uma igreja. Na verdade a gente está falando, eu procurava Deus. É que a gente liga uma coisa a outra. Nós somos ligados e ligamos uma coisa a outra. Quando alguém olha para você e vê a tua reação diante de um problema, já logo vai entender como é a força que existe de Deus dentro do seu coração. Quem está entendendo alguma coisa do que eu estou falando? Aí ele desceu do carro e a calma dele em lidar com a situação, mesmo vendo que estava com a razão, que a pessoa do outro carro estava bêbada e tal, a maneira com que ele desceu ali, quem estava no ponto falou para ele: se fosse eu já descia dando um monte nesse camarada aí. Pois é, mas você não tem o que eu tenho, não está em você o que eu tenho. Diferença. Como é que você tem sido lá na tua casa quando os problemas se levantam? O que tem saído da sua boca?
Presta atenção. Atenta para o que Deus está falando. Coloca dentro do teu coração que é para você, porque não é para outro. Não é para quem não veio, não é para quem não está. É para você que está sentado aí. É para mim que estou aqui. Ele está tentando sacudir a gente, despertar para alguma coisa, porque ele continuou dizendo para essa igreja: estou olhando de dentro para fora e estou vendo que você está morrendo. Ainda resta alguma coisa, se preocupe em guardar, em preservar o que está aí, antes que se perca tudo, antes que tudo que está aí morra, porque você tem recebido. É importante que a gente esteja firmado em Deus. Percebe como coisas inesperadas elas podem acontecer a qualquer momento? E pode ter certeza que um propósito tem tudo isso para nos ensinar alguma coisa. Principalmente para você, que de repente acha que tudo que tem sido falado, tudo que tem sido orientado, não cabe para aquilo que você está vivendo, não faz parte da sua vida. Porque ele disse para esse povo o seguinte: pega tudo que vocês têm ouvido, e têm ouvido muito, pega tudo aquilo que vocês têm visto muito, lembra-te no versículo 3, leia aí comigo. Lembra-te, pois, do que tens, versículo 3, do que tens recebido. E como é que tem sido tudo que tem entrado pelo teu ouvido? Está onde? Está guardado aonde? Você acha que não é para você, não serve para você? Serve, e é para nós. O que ele vem tratando há muito tempo é para nos preparar para alguma coisa, nos capacitar para alguma coisa. Ele falou: aproveita isso que vocês têm recebido e ouvido, para que vocês ainda encontrem força dentro de vocês. Porquanto se não vigiares, virei como você, ou virei como... Você sabe a diferença de assalto e de roubo? Sabe ou não? Assalto é você ser pego de surpresa. Alguém vem de repente, te surpreende, pega o que você tem e leva embora. Roubo levam de você o que é seu, você não dá conta daquilo, você não percebeu na hora. Você só vai dar conta depois, lá na frente, quando você precisar daquilo. Esses dias eu peguei um homem, estava levando ele, e ele veio para entrar no carro, e alguém vinha com ele, vinha ali alisando ele, acariciando ele, acompanhando ele. Aí ele abriu a porta de trás do carro, ele entrou, sentou, e a gente começou a conversar. Eu segui a viagem. Quando eu cheguei lá no lugar onde precisava deixar ele, no prédio dele, ele foi pegar a carteira para pagar. E quando ele botou a mão no bolso, cadê a carteira? Aí ele caçou a carteira na frente, caçou atrás de novo, olhou para o lado, começou a procurar no banco. Perguntou para mim: você não viu minha carteira? Ó, como é que eu ia ver? Ela passou andando aqui agora. Falei: não vi. Acendi a luz do carro, peguei uma lanterna que eu carrego, desci do carro, fui lá do outro lado, dei a lanterna na mão dele, levantei o banco do carro, caçamos no carro todo, cadê a carteira? Mas que horas ele deu conta da falta da carteira? Quando ele precisou pagar. Você sabe quando a pessoa vai dar conta da força que ela não tem? Quando ela tiver que ter para suportar o problema que ela vier passar. Sabe quando ela vai dar conta de que Deus não está ali? Quando ela precisar encontrar e não achar. Ah, mas isso é impossível, pastor. Deus sempre vai estar, sempre vai estar. Dorme nesse barulho. Não esquece do que ele falou na parábola das 10 virgens, e não esquece do que aconteceu quando foi o capítulo da arca. É tempo de você buscar. É tempo de você se colocar na presença de Deus. Fica de pé no seu lugar, por favor.